disse aí Paulo Freire, as mensagens de hoje do poeta Antônio Francisco, que estão nesse livro aqui também, né, que a gente coloca a capa nas mensagens, ok? Doutor Zé Luiz, momento agora, o estudante Zé Luiz chegando no Diocesano. Pronto. Vamos lá, fazer uma viagem? Isso. Então, assim, eu tive o privilégio, né, de ter toda a minha formação de ensino médio no Colégio Diocesano, né? Então, assim, eu digo privilégio porque a gente é uma escola tradicional, né? E a gente tinha, além da oportunidade de ter um ensino de excelente qualidade, a gente tinha também a questão da religiosidade e valores também. E a gente, em outro momento, eu estava conversando com uma pessoa, né? E a gente vive realmente uma crise moral, né? Então a gente também se preocupa com isso quando a gente vai escolher onde os nossos filhos vão estudar, né? A gente está analisando essa questão também. Se o colégio, ele, além de formar o cidadão do ponto de vista de conhecimento, se ele é capaz de agregar também questões morais que a gente em casa vai. É um item preponderante no processo de escolha. Isso, né? Exato. Então, assim, no colégio diocesano, né? Então eu tive toda a minha formação, como eu falei, e como a gente já tinha todo o incentivo, né, de centralizar esforços no estudo, então a gente realmente, eu realmente me dediquei bastante, eu digo isso porque as pessoas me diziam, então eu acredito que não é uma coisa que eu estou dizendo aqui, porque realmente foi um esforço muito grande, né? A gente abdicou. Quando alguém pensava num bom aluno, Zé Luiz estava lá entre eles, com certeza. O pessoal, eles valorizavam muito, né? E a gente tinha isso também carinhosamente dito por alguns professores da época, né? Então, é difícil a gente não citar alguns nomes assim, né? Professor Arthur, né, da história, terminava a aula, a gente ia para casa, eu ia conversando com ele, perguntando coisas, né? Perguntando coisas não da prova. Eu não perguntava qual era a questão que ia cair na prova. E o segundo nome me chamou a atenção, você falou, professor Arthur. É o bicho do mato que eu chamava. Aí, o bicho do mato. Espero que não... Grande abraço, professor Arthur. Perdoe, professor. Né? Não, professor Arthur, eu vou dizer uma coisa. Eu hoje aprendi a admirar o professor Arthur pelas palavras do nosso querido Zé Luiz. Sensacional, né? Professor Chiquito, né, também. Eu lembro que você me dizia que ele falava sobre socialismo, o que estava acontecendo no mundo, exato, a importância da história dos mitos, dos ritos, olha isso. Então, para mim, assim, foi muito importante na minha formação. E outros tantos também, que assim, até uma injustiça não falar, mas aí o tempo não permite, né? De alguns professores que também me ajudaram muito a escolher o caminho, né? Eu não podia também deixar de falar aqui, a professora Rosa Núbia. Infelizmente, o destino me separou dela, não tive mais contato, né? Mas, assim, ela dava aula de ciências, né? E, assim, eu tinha uma inclinação muito grande para essa área aí, talvez por isso que eu despertei realmente para essa área da saúde, né? E era muito legal, assim, ela conseguia explorar o assunto de uma maneira muito interessante e eu realmente era muito interessado, então havia realmente uma ressonância, uma empatia muito grande, porque havia o desejo de ensinar, o desejo de aprender também. Não que não tivesse também por parte dos outros colegas, mas assim, eu estou dizendo na minha percepção da realidade que tive no contato com ela. Né? Você me falava que aproveitava os espaços lá, o intervalo, para se aproximar dos professores, como é que era isso? Sim, eu acho que alguns alunos até interpretavam mal, sabe? Mas talvez pelo fato de ter uma professora em casa, né? Mamãe, como falei, é professora, né? Então já tinha uma boa relação, né, digamos assim, com uma referência de admiração natural, né? Isso, exatamente. Além de mãe e professora. Pois aí assim, dava intervalo, eu ia lá na sala dos professores, um corpo estranho ali no meio da sala, mas eu ia lá para conversar, e como eu falei, era uma coisa, sinceramente, sem pretensão nenhuma, sem querer ganho secundário nenhum, porque eu achava interessante ter aquela oportunidade, né? E a gente sempre teve na formação da gente essa percepção de valorizar o mestre, valorizar aquele que ensina, né? Falar em mestre, em valorizar o que ensina, valorizar o simples, dar importância ao valor. Vou colocar aqui doutor Milton na conversa também, de novo, né? Doutor Milton, aí, sobre isso, doutor Milton. Eu acho que tudo isso tem informação, né? Nós estávamos conversando há pouco, Zé Luiz dizendo exatamente a base dele, a formação familiar, né? Acho que tudo isso tem uma importância fundamental na vida da pessoa, porque quando ele vai seguindo os passos seguintes, ele já está com aquela base
É como uma construção. A vida de alguém, de qualquer pessoa, é uma construção. E se ela tiver realmente o alicerce já bem montado, bem estruturado, não é? Vai sempre muito bem. Zé Luiz teve essa oportunidade, como ele bem já falou, né, Zé Luiz? Exato. E certamente quando chega nessas fases, você vai encontrando sempre alguém, digamos, capaz de entender a sua linguagem. Você está falando aí do seu curso no Colégio Diocesano, do nível, naquela época, o que nível ginasial, não? Isso. Ginasial, essa coisa. E tinha bons professores, tinha bons amigos. Aí você vai para o científico, também tinham bons professores. Certamente, quando você for chegar na universidade, você vai relatar exatamente essa identidade também de boas pessoas e de aprendizado e de solidariedade a alguém que tem ali, né? Não é mais ou menos isso? Isso, com certeza, professor. Então, assim, a gente teve a graça, né, de ter a oportunidade de passar no vestibular. Né? Eu digo a graça porque a gente... Pois não. Me permite só interromper um pouquinho. Claro. A minha curiosidade é muito grande. Certo. Você não disse que a curiosidade é mãe aí Isso, do inverno? Eu não posso deixar. Se não tiver curiosidade... Antes de chegar na universidade, teve também outros professores que você me referenciou, o Chiquito de matemática, Isso, é o isso? Chiquito. Pelo amor de Mais Deus. algum? Sensacional. Você lembra? O professor Chiquito, né, além de matemática, era francês, o pessoal não gostava disso. Muitos alunos, mas é fantástico, é aprendizado também, né? Professora Geni, né, de geografia também, que eu gostava muito de atas. Mas então, tem um momento que eu não gostaria de deixar passar, por isso me permito ter interrompido você, que eu acho que está dentro dessa ligação que a gente vai desenhando e que hoje é o Zé Luiz, que é a sua aproximação com, tipo assim, seu primeiro amigo, uma primeira referência e os clubes, um clube que vocês criaram. Claro, eu queria passar esse momento, vamos lá. Isso, é porque realmente eu estava... Vamos ver se culpa eu ter lhe perturbado aí, ter lhe interrompido. Com certeza, total, Porque realmente eu estava muito concentrado na figura do professor. Mas realmente, como o João falou, a gente tem referências em casa, tem referências na escola, né? E as referências na escola, professores, os mestres, né? E alguns alunos, eles acabam também se destacando tanto que eles acabam sendo referência para a gente também. Identifica bastante. Né? Então, realmente, o Geison Moreira Freire, que era esse amigo que eu conheci lá no Diocesano também, né? Ele realmente era uma pessoa, um aluno, além do tempo dele lá. Era uma coisa... Era o meu mentor. Se ele um dia ver essa entrevista aqui, ele vai achar engraçado isso. Vou dar um abraço para ele. Exato, um abraço aí, né, Geison, Fernanda, né, os pequenos também todos, né. Então, a gente tinha ele como um mentor, um camarada além. E ele, como era um visionário, assim, tinha uma percepção muito aguçada das coisas, aí ele disse, vamos organizar aqui um clube de ciência, fazer aqui um laboratório. Aí, vamos ver o que é que o nosso guru aqui, acadêmico, vai querer fazer. Aí a gente tinha alguns amigos da época também, que tinham essas ideias meio malucas, né? Meio fora do normal, assim, pelo menos. E a gente organizou na casa de um amigo nosso, né, que eu lembro muito bem, de Holanda, né, que é amigo... Nós fomos amigos desde a época do início mesmo da nossa vida lá no Diocesano, que ele também foi aluno lá do Diocesano, filho do professor Edna Carlos, né, da Universidade, amiga de mamãe também. Então, o Holanda, ele tinha, digamos assim, a infraestrutura. Ele tinha digamos assim, o espaço físico de onde poderia funcionar isso, né? E o Geison era o coordenador. Pensador. O pensador, cabeça pensando. Eu ali, um auxiliar, me dedicando ao máximo ali à causa, né, científica. E tinha um amigo nosso também, o Zé Júnior, né? Inclusive, assim, o pai dele está passando por uma situação de saúde um pouco delicada, mas está saindo disso também. Ele está longe, está na Espanha, morando lá, mas a gente está acompanhando, ele está melhorando cada vez mais. Se Deus quiser, vai estar em casa em breve, né? E aí, o Osés, ele era um camarada muito, assim, ele gostava muito de caçar, de coisas assim. Então, ele pegava alguns batráquios, né? Eu até fiquei com pena uma vez, um sapinho, rapaz, num caçote, né? A gente ia ali no leste-oeste e ali tinha alguns elementos assim que eram interessantes para compor o nosso laboratório, né?
Aí um dia a gente viu lá uma carcaça de um bovino. Uma loucura. A gente foi lá, o material lá, a gente pegou algumas vértebras lá do quadrúpede, né? E aí a gente fez um preparo lá, foi um negócio até perigoso, né? Se papai soubesse disso, ele não teria deixado, não teria. Só da calça que ele botava lá, porque tinha resto de matéria orgânica, então a gente tinha que tratar aquilo ali para poder usar. Eu soube que compraram formol. Rapaz, é uma loucura. Né? Agora, o rapaz que estava lá vendendo pra gente, talvez essa turma aí, boa coisa não está pensando não. Mas era para poder preservar o tal do batráquio, né? Que o Osés pegou esse sapo lá na leste-oeste, que a gente ia no caminho, né? Na casa de Holanda. A gente pegou esse sapinho lá, a gente botou lá num frasco, tem que ter, né? Um laboratório que se preza, ele tem lá os espécimes lá preservados, né? Formalizados, né? Então a gente fazia isso, foi um momento de muita diversão, né? Digamos assim, e onde a gente, né? Orquestrado, digamos assim, por Geis, né? A gente foi despertando para essa questão científica e estudando independente da aula, da escola. A gente ia além, a gente ia procurar algumas coisas diferentes, astronomia, né? E aí, e outras coisas assim, fora daquela coisa que era o roteiro, digamos assim, da nossa escola regular, né? Tá bom. E aí, agora o caminho para a universidade? Pronto. Vestibular. Isso. Então, realmente, eu acho que é uma das coisas mais cruéis que pode existir para um jovem, realmente chama-se vestibular. Cruel, né? É muito, acho que injusto também, né? Mas, assim, Deus permitiu a graça de passar, né? A gente concluiu o diocesano com muito sonho, né? Eu não sabia a dificuldade que ia enfrentar, eu sabia que era muito difícil, era muito complicado, mas a gente tinha um sonho, né? A gente lutou, acreditou que era possível e Deus nos agraciou com essa possibilidade, então a gente passou lá na UFRN. E a época, eu soube, né? que você nem cursinho fez, foi direto do diocesano. Foi. E isso realmente é uma coisa que não dá nem para, eu acho, para recomendar para ninguém. A gente não tinha noção do que era a dificuldade. Eu me lembro que na época, quando concluímos o ensino médio, eu preocupado e com aquele relacionamento bom que tinha com os professores, inclusive o professor Carlão também, que eu não podia deixar aqui, torcedor, né? Quando saiu o resultado, ele foi lá em casa, eu não sabia, eu não disse para vocês que ele ia conseguir, né? Então a gente pedia orientação para esses professores, material para estudar além do que a gente tinha, né? E aí eu me lembro demais, liguei para o professor Chiquito, professor, tudo bem? Tudo bem, Zé Luiz, o que foi, rapaz? Aí, professor, o senhor teria algum material para a gente estudar aí, está chegando no vestibular? Aí ele disse assim para mim, você já esqueceu, rapaz? Há pouco tempo você sabia das coisas, já não sabe mais de nada. Brincando, né? Não, professor, porque é difícil e tal. Mas assim, realmente, os professores, eu acho que eles até, a impressão que eu tinha, que eles acreditavam mais em mim do que eu mesmo, em mim, entendeu? Mas assim, graças a Deus, assim, foi uma coisa que, uma bênção, a gente conseguiu, né? E aí foi uma virada muito grande, porque eu sempre fui muito próximo da minha família, a gente teve uma separação, né, geográfica nunca antes vivida, né? E mudou totalmente a rotina, a vida, né? Tudo, tinha que ajeitar o almoço e aí passava o dia todo fora de casa, quando chegava tinha que lavar alguma coisa ainda. Então foi um momento difícil, mas que realmente foi de muito aprendizado também, porque, né, a gente, nas dificuldades, né, é que a gente tem os grandes ensinamentos, né? E a vida, às vezes, ela encontra essas maneiras que não são das mais agradáveis, né? Mas que nos permite crescer como pessoa também. Então, para mim, isso foi difícil, mas foi muito importante. E Zé Luiz teve a boa coincidência de, quando você se deparou com a relação lá, o Geis estava também... Pronto. Essa aí foi o destino, né? As engrenagens lá vão, né, se movimentando, né? E aí, realmente, quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, estava lá, né, o meu mentor, meu guru acadêmico, Geis, estava lá. Ambos passaram próximo, um próximo do outro ali. Nos distanciamos por uma questão do destino, que ele foi para Natal, né, se preparar lá, e nos encontramos. E essa sintonia, eu até podia dizer, foi tão forte, que na sequência da aprovação do vestibular, a gente foi de pé. Foi um e depois logo em seguida o outro. Foi bem interessante e muito feliz. E essa relação com o Geis foi interessante e muito curiosa, porque passou da academia, depois, quando eu fui servir com ele lá no 16BI, na formação da gente, né, ele foi comigo. Mais uma vez lá, né, o Tenente Souza, né, claro que era chamado de Souza, fiquei lá com o Tenente Moreira, que era o nome de guerra dele lá, né, nas Forças Armadas. Mas foi muito interessante, foi uma experiência bem curiosa. Nós vamos também agora outro breve intervalo, e quando voltar a gente já volta com curso concluído, início aí do cirurgião. Certo. Tá bom assim? Tá ótimo.
Pedagogia da Gestão, dando asas ao seu talento. A gente volta logo, logo, ao vivo aqui na sua TV Cabo Mossoró, canal 10, TCM, 12 anos. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento.